Eis aqui o teu servo, fala no irmão na palavra, Senhor, meu coração. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos fariseus: Eu parto e vós me procureis, mas morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Os judeus comentavam: Por acaso vais se matar? Pois ele diz: Para onde eu vou, vós não podeis ir. Jesus continuou: Vós sois daqui de baixo, eu sou do alto. Vós sois deste mundo, eu não sou deste mundo. Disse-vos que morrereis nos vossos pecados, porque, se não acreditais que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Perguntaram-lhe, pois, quem és tu, então? Jesus respondeu: O que vos digo desde o começo. Tenho muitas coisas a dizer-vos a vosso respeito e a julgar também, mas aquele que me enviou é fidedigno, e o que ouve da parte dele é o que falo para o mundo. Eles não compreenderam que lhe estava falando do Pai. Por isso, Jesus continuou: Quando tiverdes elevado o Filho do Homem, então sabereis que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas apenas falo aquilo que o Pai me ensinou. Aquele que me enviou está comigo. Ele não me deixou sozinho, porque sempre faço o que é de seu agrado. Enquanto Jesus assim falava, muitos acreditaram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, hoje nós iniciamos a palavra de Deus com algo que todos nós trazemos, que é um veneno, que todos nós trazemos, que é exatamente o veneno da murmuração. Todos nós caprichamos na murmuração, porque todos nós buscamos um caminho para nos vitimizarmos diante de uma injustiça, diante de um fracasso, diante de uma situação em que possa nos ter trago algum desconforto na história da nossa vida. Nós olhamos profundamente para isto e buscamos um caminho de nos machucarmos. Isso fere. E parece que nós encontramos somente a murmuração, ou seja, reclamar de tudo e de todos, mas não temos coragem de olhar. Lá do Antigo Testamento, aquele povo que antes carregavam pedras muito pesadas, muitos morreram de tanto trabalhar, comiam cebolas estragadas do faraó, o que sobrava, o que não prestava mais para o faraó e sua corte, ele dava para o povo hebreu, e é o que eles comiam. Tomavam água depois que faraó se banhasse nos rios, ou seja, faraó dava para eles todo o resto, tudo aquilo que não servia. Até que o profeta, o homem de Deus, Moisés, com a força de Deus, liberta o povo e leva esse povo para o deserto. O deserto é o seguinte, amados: ou você abraça esse deserto ou você morre nele.
Porque no deserto, durante o dia é um calor insuportável e durante a noite é um frio fora do comum. Ou você morre de manhã, pelo dia, ou você morre nas madrugadas. O deserto tem esse poder de ferir, de machucar. E o povo começa a reclamar, começa a comparar com a sede que eles viviam no deserto, com a fome que eles passavam. E eles reclamavam de tal modo que Deus mandou o maná para eles. O maná, a brisa, eles se alimentavam do maná e logo depois começaram a reclamar do maná. Estamos enjoados dessa comida, estamos enjoados. Tu nos tirastes das mãos do faraó para nos trazer para este lugar. O deserto, amados irmãos, é uma provação, porque Deus não criou o deserto para nós ficarmos nele. Deus fez o deserto para nós passarmos por ele. Então o deserto é uma provação na nossa vida. Nós somos provados. Cada um de nós trazemos um deserto. Eu não sei qual é o deserto que você está vivendo, mas muitos de nós sabemos o quanto você é murmurador, o quanto você reclama. Talvez esteja com saudade da cebola que comia antes, do desprezo que te davam, das risadas, dos deboches que lançavam para você. Talvez você fosse feliz, com saudade da comida podre que o mundo te oferecia. Nós somos assim, às vezes. Sentimos saudade do pecado. Como se disséssemos, quando estávamos no pecado, nós éramos muito mais felizes. Agora estou eu aqui nesse deserto. Estou eu aqui nesse deserto. Deserto é provação. Deserto é provação. Para que nós, passando por ele, confiando em Deus, nós consigamos enfrentar. Mas Deus, ouvindo a murmuração daquele povo, enviou serpentes venenosas, que mordiam o povo. Mas Deus quis ensinar aquele povo e dizia para Moisés: olha, pega aquela serpente e levante a serpente. E quando aquele povo olhar para a serpente, ele vai ficar curado. Se nós não olharmos para aquilo que tem nos ferido, eu e você, se nós não olharmos de frente para aquilo que nos fere, nós não seremos curados. Interessante, né? Aquilo que feriu o povo foi aquilo que curou o povo. Porque o povo parou de ficar murmurando e olhava de frente, ou seja, enfrentava a serpente. Parou de ter medo da serpente, mas enfrentava a serpente. Quando você enfrenta aquilo que te fere, você é curado. É o que Deus está dizendo para mim e para você hoje. Quando você enfrenta, o grande problema nosso é vivermos o que eu chamo de sabotagem. Sabotagem é você fingir que está tudo bem, fingir que é forte, fingir que pode, eu posso. E aí nós vamos nos sabotando. E a sabotagem é um dos maiores venenos que nós temos, porque nós vestimos uma falsa veste. Uma falsa veste, uma veste que nos leva a voltarmos para o mundo imundo. Jesus, falando para os fariseus, dizia assim: vocês sim são deste mundo, eu não. Vocês são deste mundo, eu não sou deste mundo. Eu não me armo com as armas deste mundo, eu não me visto com as vestes deste mundo, eu não falo com as palavras deste mundo, eu não ajo como age esse mundo. Então Jesus, ele apresenta para mim e para você o que ele é.
Ele é Deus. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Mas para que ele está falando isso? Ele não está falando para os discípulos. Ele não está falando para os discípulos. Ele está falando para os fariseus, para os mestres da lei, que fechou o coração para o Senhor. Para onde eu vou, vós não podeis ir. E para onde ele vai? Para o céu. Vai de onde ele veio. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Por quê? Vosso coração está fechado. E quando nós estamos com o coração fechado para Deus, não adianta. Um coração fechado não escuta a Deus. Escuta a nós mesmos. Escuta a serpente. Escuta somente a voz da serpente. Ora, mas Deus usou uma serpente para mostrar, para relembrar que foi uma serpente, a figura de uma serpente, que enganou os nossos primeiros pais. A figura de uma serpente. E Deus nos chama a enfrentar a serpente. A enfrentar aquilo que nós carregamos como um grande mal, que está destruindo a nossa história, destruindo aquilo que Deus planejou para nós. Porque Deus planejou para nós. Deus planejou. E nós, ao ouvirmos a serpente, nós destruímos aquilo que Deus planejou para nós. Cada um de nós, amados, essa palavra de Deus sempre é individual. A palavra de Deus não entra em nós da mesma maneira que entra para todo mundo. Não é para todo mundo, ela entra individualmente, porque ela é palavra para mim. Ela entra em mim, diferente que entra em você. E para algumas pessoas nem entra. Não entra. Vocês acham que a palavra de Deus entra no coração de muitos políticos que temos? Ouve, claro que ouve. E a mesma palavra que está sendo anunciada aqui é a mesma palavra que muitos deles ouvem. Vocês acham que a palavra de Deus entra no coração daqueles que estão aí nas comunidades armado? Mas ouve a palavra de Deus. Muitos deles têm até Bíblia. Muitos deles têm até Bíblia. E é a mesma palavra. E entra da mesma forma que entra talvez em mim, talvez em você? Não, não vai entrar. É a palavra de Deus que entra em cada um de nós na medida em que nós nos abramos para essa palavra. Não adianta, irmão, não adianta. Você não vai aguentar, não. Você não vai aguentar o deserto da vida. Você vai fazer como o povo que não soube passar pelo deserto. O deserto vai acabar. Deserto não é para sempre. Deserto não é para sempre. Não existe tristeza eterna. Não existe tristeza eterna. Vai acabar. Mas se eu me ponho como murmurador, é como uma fogueira. Se eu não coloco lenha, ela acaba. Ninguém apaga uma fogueira com gasolina. Então, há de nos perguntarmos, diante do deserto da sua vida, diante da tua provação, se você está alimentando essa provação, e se você está alimentando essa provação, ela vai ficar mais forte, porque você está alimentando. Mas se você olhar para aquele que foi suspenso, olha que bonita a palavra de Deus para nós. Jesus foi suspenso aonde? Na cruz. Da mesma maneira que aquele grande mal, que foi a serpente, que foi suspensa por Moisés, curou, porque aqueles enfrentaram, deixaram de ter medo e enfrentaram a serpente. Do mesmo modo, aquele que fez um grande bem, que é Jesus, que só nos amou, que só nos trouxe paz, que só nos trouxe direção para a nossa vida. Jesus direcionou a vida da mesma modo que ele foi suspenso na cruz, e ao olharmos para a cruz, nós somos curados de um grande mal que o mundo nos fez. Pela cruz.
Porque aquela cruz teve alguém que me amou mais do que todas as pessoas que eu acredito que me ama. Ele me amou mais e deu a vida porque me ama individualmente. Não foi no coletivo o amor de Deus, foi no individual. Por isso, amados irmãos, a palavra de Deus para nós hoje quer fazer com que nós, nesse deserto que está a sua vida e não está fácil, porque o deserto não é fácil, no deserto que está a tua vida, olhe para a cruz. Olha para o crucificado. Por isso Jesus diz aqui, olha, quem crê em mim, quem acredita no Filho do Homem, aquele que acredita, não ficará sozinho no deserto da vida. Eu estou contigo. E nós somos fortes, não porque somos, é porque Ele é forte. O diabo, naquele Calvário, debochava dele. Aquele autor que fez aquele filme A Paixão de Cristo, Mel Gibson, ele mostrava a interpretação dele do diabo no Calvário. É uma das cenas muito fortes. O diabo se alimentando do sofrimento e torcendo para que Cristo desistisse. É isso que o diabo faz conosco. Ele está no nosso lado. Ele está no nosso lado. Torcendo para que você desista. Para que eu desista. Olha aí o sofrimento. Você não merece isso. Olha aí o sofrimento, está sofrendo. Olha aí como é que está a sua vida. O que você tem? Olha aí. Desista. Desista. O diabo está torcendo contra nós. Assim como ele fez com Jesus. O diabo manipulou todos aqueles que estavam com o coração fechado para Jesus. O diabo só pode manipular quem está com o coração fechado para Jesus. Porque quem não está com o coração fechado para Jesus, o diabo pode tentar. Mas com quem está com o coração aberto para Jesus, o diabo não vence. Amém? O diabo não vence. Porque o meu coração está aberto para Jesus. Então nós somos hoje provocados por essa palavra de Deus. Hoje nós somos chamados por essa palavra de Deus para olhar para a cruz, para aquele que fez um grande bem, e dessa cruz, onde o coração ferido pela lança jorrou sangue e água que cura cada um de nós a cada dia. Amado filho, querida irmã, acabe com essa murmuração, com esse veneno que você tem produzido para a tua alma, que te dá uma tristeza se você não entende o tamanho da tristeza, porque você acha que é o mundo que vai te dar a felicidade que você quer. Quando a felicidade está em Deus, não está em nada e em ninguém, está em Deus. Que hoje nós consigamos, amados filhos, queridos irmãos e irmãs, possamos vencer com Ele, com Jesus Cristo. Você não está sozinho nesse deserto. Você não é forte, Ele é forte. O que nos faz vencer o deserto da nossa vida, ainda que o mundo inteiro deboche de você, ainda que o mundo inteiro não vê em você futuro, não vê em você um futuro brilhante, te vê como fracassado, não é assim o olhar de Jesus para você. Não é esse olhar, porque esse não foi o projeto dele para você. Não foi. Então hoje nós somos provocados para dizermos para o Senhor: o meu coração hoje se abre para ti, Jesus. Meu coração se abre para a cura. Meu coração se abre
para tudo aquilo que tu tens para mim. Termino com o salmista dizendo para nós, do qual repetimos: ouvi, Senhor, e escutai a minha oração, e chega até vós o meu clamor. Não deixe de clamar a Jesus. Não deixe de ir ao encontro daquele que pode e quer. Pode e quer. Que nós hoje possamos olhar para aquele que foi suspenso e clamar a sua misericórdia sobre a nossa vida, sobre aqueles que nos são caros, sobre as pessoas que conhecemos, que amamos, para que, voltado a nossa vida para Ele, sejamos vencedores, porque Ele venceu. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.